Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Sempre de maneira extrovertida, direta, descontraída e objetiva. Dê o seu like, inscreve no canal, clica na sinetinha. Nós precisamos de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco de Putin, de Rússia, de professores, de servidores públicos da segurança, do nosso STF, e vamos ver como é que fica o Brasil diante da crise global causada por pandemia, por conflito no leste europeu e agora por dengue e carestia de preços. Tamo junto, no entretanto. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Em uma live, o presidente Bolsonaro criticou, com alguma veemência, uma ordem do ministro Alex de Moraes, Supremo Alexandre de Moraes, que teria interceptado o sigilo telefônico e telemático dos celulares dos seus ordenanças, das pessoas, principalmente da segurança e da logística internas, que acompanham Bolsonaro na missão russa. O nosso chefe maior de Estado, o nosso dignatário máximo, chefe do Poder Executivo, tem alguma razão, porque não se concebe em nenhum país democrático do mundo que não se tenham segredos de Estado. A transparência da coisa pública, a impessoalidade, os princípios constitucionais de respeito ao patrimônio público, de vedar a malversação do dinheiro público, nada disso esbarra no fato de que o governo federal tem que ter segredos estratégicos, informações não divulgadas, sem o que frustra os seus objetivos diplomáticos, logísticos e, por que não dizer, estratégicos, no campo das relações exteriores e internacionais, no campo do comércio exterior e no campo da política externa. Né? Todo país do mundo, repito, possui segredos estratégicos, segredos de Estado. Todos os países democráticos do mundo têm o seu serviço secreto, a sua inteligência, né? Não é só coisa de literatura, de cinema. E quando você impede que segredo de Estado seja tratado como segredo de Estado, você sabota o funcionamento da máquina administrativa e depõe contra a eficiência do Estado. A decisão do Supremo Alexandre de Moraes, eu não sei se quando da prolação desta sentença, o Supremo Alex Moraes, previu a consequência espalhafatosa e, para que não dizer ruinosa, que isso iria causar na eficiência do acuro e do preparo diplomático necessários para uma missão tão delicada que foi o encontro de Bolsonaro com Putin, lá na Rússia, durante a crise da Rússia com a Ucrânia. Mas eu calculo que talvez a intenção seja realmente essa, né? Deslustrar a imagem do Brasil lá fora, para que depois, em um rompante, o colega dele, o ministro Barroso, possa, no seu discurso de despedida do TSE, desqualificar mais ainda o presidente da República, se referir a ele com epítetos extremamente políticos partidários, na pior acepção política que se possa imaginar, demonstrando claramente sua índole ideológica, dizendo da má imagem do Brasil lá fora, uma má imagem que é construída pela própria oposição. É uma tática de esquerda, né? O assassinato de reputação, a repetição reiterada da mentira, para depois tratar a mentira como verdade. Você fala assim, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão. Entope a mídia nacional e internacional com esse tipo de informação. Tá vendo? Tá todo mundo falando que fulano é ladrão. É o velho fofoqueiro de esquina. Eu, infelizmente, conheço gente assim. O fofoqueiro espalha
e depois se diz aturdido, se diz assustado. Olha, tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando que quem pôs merda do ventilador foi você, porra. Então eu tô lembrando aqui, eu falei agora igual o professor Olavo de Carvalho, que saudade dele. Mas, enfim, o ministro Barroso parte de um discurso político para aviventar supostas deficiências da imagem do Brasil lá fora, que são causadas pelo próprio establishment de esquerda, o qual o ministro Barroso compõe. É a velha tática. Eu depaupero a sua imagem, eu prejudico a sua imagem, depois eu falo da sua imagem prejudicada. Eu detesto, não estou falando aqui do ministro Barroso, não, mas se couber, se não couber, eu não tenho medo de lei de segurança nacional, porque a crítica, no entretanto, ela é técnica, pedagógica, científica e sem coloração política. É isso que o ministro Barroso devia aprender. Nós, juízes, não temos coloração política. Não podemos ter coloração política. Eu detesto o juiz aparecidinho. Juiz que se preocupa... Operador do direito de uma forma geral, tá? Se preocupa com o jeito que aparece na mídia, que convoca demais coletiva, que se vale da sua fama para vender palestra, que se vale da sua fama para vender livro, entendeu? Se candidata a cargo político. O Moro acabou com a Operação Lava Jato que ele construiu. Por isso que eu falo que ele se desconstruiu. O Moro é um aparecidinho. Moro é um aparecidinho. Joaquim Barbosa era. Juiz é sacerdote. Juiz não aparece com sangue no olho, não. Não aparece debaixo dos holofotes, não. Eu estou debaixo deles para lecionar, para explicar o direito para o povo. Ninguém aqui está fazendo plataforma política ou eleitoral nenhuma. Nem dos candidatos que eu gosto, nem dos candidatos que eu não gosto. O que eu estou procurando explicar para vocês que não é papel do Poder Judiciário influenciar no resultado das eleições. Derrubar a imagem de políticos prestes a se candidatar à eleição ou reeleição. Pôr na rua e anular as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, que os procedimentos seriam nulos, que a sentença do Moro que condenou Lula era um lixo, que o processo da Lava Jato era um poço de nulidades. Eu falei com vocês lá atrás. Lá atrás. Eu disse isso para vocês, né? Mas assim, por que num primeiro momento que esse processo passa pelo crivo do STF, por força de habeas corpus, e no habeas corpus o STF pode analisar o processo inteiro, inclusive como se revisão criminal fosse, e o STF está cansado de fazê-lo? No primeiro momento que o processo do Lula vai para o STF, com o presidente recém-eleito Bolsonaro, com a popularidade dele na crista da onda, com os escândalos Lula e Dilma efervescendo, o STF não fala nada. Sacramenta a prisão, sacramenta a condenação. Agora depois, né, que há abalos à imagem do presidente Bolsonaro, se tenta desgovernar o governo dele, e infelizmente há sucesso em muitas dessas manobras. Quando isso ocorre, lá vem o STF anular os processos do Lula. Um discurso político, influenciando a eleição. Que harmonia entre os poderes é essa? O ministro que está saindo, né, do presidente do TSE, o ministro Roberto Barroso, espinafrando o presidente da República. Que harmonia entre os poderes é essa? Que postura de magistrado é essa? Saindo do público, e nós, quando estamos em público, só devemos falar do que é público. Não dos nossos humores e amores. Saindo do público para entrar no privado. Saindo do público para entrar no privado, aviltando a imagem do presidente da República. Do presidente da República. Né? Quando falaram, né, da vida privada do ministro Barroso, foram parar na cadeia, estão aí até hoje. Ele devia aprender. Né? Pimenta nos olhos do outro é refresco. O ministro Barroso é um grande jurista, né? Mas algumas de suas decisões, alguns de seus votos, principalmente aqueles ligados ao presidente Jair Bolsonaro, ao conservadorismo da atual política que comanda a nação,
à presidência da República, ao Poder Executivo, em diversas oportunidades, quem fala nos votos e decisões do ministro Barroso não é o Barroso jurista, é o Barroso político. Isso é péssimo para a magistratura. Se o ministro Barroso tivesse sido juiz de carreira, tivesse frequentado escolas judiciais de nível, tivesse tido preceptores de nível, como, por exemplo, usar no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, se desde cedo ele tivesse, ao longo de sua carreira jurídica, o CNJ para apertar-lhe os parafusos no momento adequado, no momento merecedor, ele não ia ter esse protagonismo político todo que só atrapalha a nação, só atrapalha o convívio entre os poderes e a imagem do poder judiciário, que permanece blindada porque a classe política tem medo dos inquéritos presididos equivocadamente pelo STF e pelo proativismo também equivocado do STF. E porque a classe jurídica, principalmente advogados, e principalmente outros magistrados, e principalmente os cabeças do Ministério Público Federal, calam a boca covardemente pelos reiterados rasgos da Constituição Federal, fomentados por diversos tribunais superiores, dentre eles a nossa mais alta Corte de Justiça do Brasil, que teria por obrigação, defender a Constituição que rasga. Servir de exemplo para os magistrados do Brasil. E, no entanto, o exemplo de lá não é bom. Definitivamente não é bom. Para que você tenha uma ideia, as decisões são de um policialismo, são são um brado com resquícios ditatoriais tão óbvios que nós já vimos aqui o recentemente aposentado Celso de Mello ameaçando buscar e apreender o celular do presidente da República. Tem decisão cujo relator é Lewandowski, me parece que é Lewandowski, dizendo o seguinte, decisão liminar, monocrática, proferida por ministro do STF, componente do STF, é irrecorrível. Ou seja, o sujeito decidiu monocraticamente, é irrecorrível. É Deus. E cadê o duplo grau de jurisdição? E cadê o princípio da recorribilidade das sentenças? E a classe jurídica fica quieta, covarde. Nós estamos assistindo aí a derrocada do Estado Democrático de Direito por causa dessas e outras. E desses protagonistas aí que eu vou lhes falando. Quem prejudica o funcionamento da República não é o ministro da Economia, não. Se bem que ele é um cara que, sinceramente, está no lugar errado. Não é o presidente da República, não que é bem intencionado, mas de vez em quando fala lá as suas besteirinhas. Não é nem a esquerda, que o papel da esquerda é ser esquerda. É isso que se espera deles. Do lado do bandido vem chumbo mesmo. Do lado do índio vem flechada mesmo. Não tem que preocupar com a esquerda, não. O problema do Brasil é quando a política partidária e a ideologia comunista vêm de entidades, instituições e membros de poder que não poderiam se manifestar politicamente. E que com isso destroem a credibilidade do poder judiciário. É esse que é o problema do Brasil. Caos em Petrópolis por causa das fortes chuvas. Aliás, em 52 anos de vida, eu não vi, nunca na minha vida presenciei tanta chuva forte continuada por tanto tempo antes. É claro que os humores de São Pedro, tão intensos, não seriam previsíveis por quem quer que seja. Mas a estação das chuvas estava aí, e como sempre, casas e encostas de morros despertam, ou deveriam despertar, a atenção das autoridades. Como sempre, no Brasil se bota tramela em porta arrombada. Isso é preocupante. Isso nos faz entender por quê que o retrabalho, o reparo, e não a manutenção, e não a preocupação prévia, tem sido o mote dos governos e das administrações dos municípios por esse país de meu Deus. Né? Muito difícil lidar com providências urgentes quando já há quase 200 mortos, espalhados debaixo
de toneladas e toneladas de terra revolvida pelo tempo e pelas intempéries. Está difícil ser brasileiro. Está difícil ser brasileiro. Ou você preocupa com Covid, ou preocupa com inflação, ou preocupa com violência urbana, com carestia, com dengue, e agora também com Petrópolis, com eleição que se avizinha, né? Haja coração. Haja coração. Vamos ver o que as autoridades farão com Petrópolis. Devem fazer também com outras cidades históricas. Devem fazer com as estradas brasileiras. Faz isso na época da seca. Não espera arrombarem a porteira para propor tramela. Isso é ridículo, né? A gente tem que trabalhar preventivamente. Gestão preventiva de riscos. Em bom juridiquês. Compliance, gestão preventiva de riscos, né? Se tivesse feito isso, não teríamos hoje 200 mortos. Cuidado com acabar falando que o culpado é o Bolsonaro genocida, e nem sei quem que é o prefeito de Petrópolis. Mas Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso, tá bom, gente? Neste exato momento que vos falo, está acontecendo a paralisação de servidores das forças de segurança do Estado de Minas Gerais, querendo o reconhecimento de vantagens, o pagamento de direitos e, enfim, a solidariedade com seu árduo trabalho diário e o reconhecimento da população com a concessão de facilidades para o exercício das práticas profissionais tão essenciais para a segurança da população mineira. Ou seja, polícia quer trabalhar melhor, bombeiro quer trabalhar melhor, PM quer trabalhar melhor, com o melhor salário e a melhor infraestrutura. Acredito que devem conceder para eles ao menos um pouquinho do que eles pedem. Acho que eles merecem. Se você quiser controlar a qualidade do serviço público, faça o primeiro remunerando bem. Para quê? Para atrair os melhores candidatos às vagas disponíveis para serem preenchidas por aqueles que vão servir a população mineira ou brasileira, conforme o ente federado que esteja contratando, né? Apenas acho o seguinte: eu sou muito pragmático como eleitor e gosto de político pragmático também. Por isso, quanto menos ideológico, mais ele faz. Não é à toa que prefeito em italiano é sindaco, síndico, é administrador, né? Tem que preocupar em administrar. Tem que poder falar de 64, de revolução, de comunismo. O negócio é pegar o dinheiro que tem, pagar os funcionários, sobrou, faz obra nova, não sobrou, não faz obra nova. Precisou, pega emprestado. Reza para conseguir pagar ou para o sucessor conseguir pagar. É isso aí. Por isso que, em que pese os esforços do nosso atual governador, Romeu Zema, que é nosso amigo, que vem da minha Araxá querida, que eu conheço pessoalmente, que está fazendo um governo super honesto, né, em que pese isso tudo, a insatisfação de alguns setores do serviço público está clamante, porque não vem em benefício há muito tempo. O governo responde o quê? Não tem dinheiro para pagar benefício, mas empreender no serviço público é usar a imaginação, né? O melhor governador que Minas Gerais já teve, para mim, na minha trajetória, 52 anos de vida, eu não vou falar de JK, que quando ele foi prefeito de BH, governador de Minas, eu não era nascido, né? Mas assim, dentro da minha trajetória de vida, o melhor governador que o Estado de Minas Gerais já teve, chamou-se Aécio Neves. Ele, com o Estado quebrado, conseguiu pagar, gastar, gerir e não dever. Se há ou não há máculas em sua vida privada, eu não entro nesse mérito. Político santo geralmente é uma merda, né? Político às vezes tem que ousar. E os melhores são aqueles que mais ousam, com responsabilidade, com olhos da legalidade, né? Ouvindo o Ministério Público, ouvindo o Poder Judiciário, mas tem que ser um pouco criativo, tem que ousar, senão só paga a conta. E ainda paga mal. Ainda houve descontentamento, e descontentamento em ano de eleição ou de reeleição, o que é pior ainda, né? Sou a favor do direito de greve, essas greves estratégicas, próximo de eleição, isso aí é com fim político também, coisa feia. Vamos preocupar só com o direito do trabalhador, tá, gente?
Eu disse aqui semana passada que Rússia e Ucrânia iam ficar só em tertúlias, em espetadelas, em agressõezinhas recíprocas, em um incidente diplomático ou outro, e que a coisa não ia render. Infelizmente está rendendo. E às vezes o brasileiro não entende muito bem o que é a Rússia e o que a Rússia está querendo. É interessante frisar que a Ucrânia é um país que é estrategicamente fronteiriço à Rússia, porque divide a Rússia com o seu lado ocidental. E o lado ocidental russo seria uma espécie de contenção à eventual invasão do mundo capitalista. Além disso, a Ucrânia já fez parte da Rússia enquanto União Soviética, quando Lenin e o movimento comunista tomam poder na Rússia, depõem os czares, que eram os imperadores russos, depõem a aristocracia, matam 20 milhões de pessoas, implantam o comunismo na União Soviética, eles anexam todos os pequenos países vizinhos e anexam a Ucrânia junto, e anexam a Geórgia junto. Depois, em 1989, 90, 91, com o declínio econômico da União Soviética, o então presidente russo Mikhail Gorbachev extingue a União Soviética, derruba o Muro de Berlim, unifica as duas Alemanhas e perde aquela gordura extra surgida com a anexação dos pequenos países durante a existência da União Soviética. E a Ucrânia e a Geórgia são dois países que se despregam da União Soviética. Mas a Ucrânia, por exemplo, tem muito russo morando nela, separatista, quer voltar para a Rússia. A Ucrânia tem uma parte dela, a Crimeia, que a Rússia já botou a mão de novo, porque precisa ali de gás natural e diversas riquezas. A Rússia quer a Ucrânia de volta, como em 2014 quis a Geórgia e a puxou para si. Deixou autônoma no papel devido à interferência internacional, mas administra à distância a Geórgia. E é o que quer fazer com a Ucrânia. E é por isso que está querendo invadir. E há separatistas russos querendo que se anexe de fato a Ucrânia ao antigo Império Russo. O ponto fulminante teria sido a intenção da Ucrânia de entrar para a OTAN, o que lhe daria poder de fogo para poder utilizar armamento ou para ser protegida pelos demais partidos membros numa eventual guerra separatista com a Rússia, que já namora a Ucrânia para voltar a dançar com ela desde que o Muro de Berlim caiu. Né? O que é a Rússia, gente? O que é Boris Yeltsin? As pessoas que dividem o mundo em esquerda e direita teriam uma aula de como isso é besteira, se estudasse um pouco da história da Rússia moderna e de Boris Yeltsin. O professor Olavo de Carvalho dizia que quem acha que a Rússia abandonou o comunismo é um tolinho. Eu não vou tão longe, apesar de quem sou eu para discutir com o professor Olavo de Carvalho, saudosa memória, mas eu acredito que a Rússia vive com um pé no comunismo e no imperialismo sino-soviético, ou seja, para o lado oriental, e outro pé no que a gente chama de capitalismo de Estado. O governo russo, tal qual a China faz, fomenta o comércio, fomenta a indústria, fomenta as importações e exportações para agilizar a economia, para esses benefícios econômicos todos reverterem em prol do macro-estado, que a tudo domina e a tudo governa. Eu gosto do presidente Putin. Eu gosto de governante forte. Eu gostei de Putin, como eu gostei de Trump. Né? Mas Putin não é direita. Putin não é conservador. Ele vem do antigo KGB, Serviço Secreto Soviético, durante a Guerra Fria. Né? Ele não tem perfil nenhum de direita. No entanto, governante forte, né? Governante de esquerda, supressor de liberdades, a imprensa fica quietinha. Falta falar que Putin, né, é uma versão do Hitler e que é amigo do Trump e por causa disso é conservador. O homem era diretor da KGB. O homem era líder da União Soviética.
O que aconteceu é que o comunismo perde a sua roupagem de economia estratificada de Estado e vira capitalismo de Estado. Deixa de ser uma economia de tudo igual para todos para ser uma economia dos salvos quem puder. Mas permanece o ideário socialista por detrás do antigo Muro de Berlim, por detrás da bandeira do nosso grande irmão do Norte, que é a irmã Rússia, né? Putin deseja marcar território, deseja que o Oriente o tema, não acredita numa guerra generalizada, não adianta Biden ter os desastres diplomáticos e estratégicos, protagonizar desastres estratégicos e diplomáticos como o faz. Eu não acredito numa terceira guerra mundial. Não a terceira guerra mundial por causa de Rússia. Terceira guerra mundial, para mim, é combate à pandemia, né? Agora, se deve colocar os pingos dos is, para lembrar o hoje melhor programa de jornalismo brasileiro, se deve colocar os pingos nos is, colocar cada um na sua gaveta e entender que Putin não tem lado político na esquerda, na direita, está longe de ser conservador, né? Era amigo do Trump. Aliás, se o Trump estivesse no poder nos Estados Unidos, não teriam esses equívocos de diplomacia e estratégia do Biden, que é um desastroso presidente da República, né? E o Putin, que tinha uma relação muito amistosa, muito próxima do Trump, o Putin fatalmente ia piar mais fino com os Estados Unidos, porque o presidente do lado de lá, da cortina de ferro, da ex-cortina de ferro, é um homem de força igual ele. Putin sabe disso. Trump, na época dele, acabou com a crise com a Coreia do Norte. Acabou com a crise da Coreia do Norte. Chegou para aquele presidente Kim Jong-un, falou: meu filho, os Estados Unidos não vai mexer com vocês, não. Faz o que vocês quiserem. Nós temos mais o que fazer. Quero me importar com a Coreia do Norte, não. Eu tenho economia para recuperar. Eu sou empresário. Eu estou preocupado com o dinheiro do povo americano. Faz o que você quiser com o seu povo. Relaxa. Acabou o problema com a Coreia do Norte. Acabou. E a imprensa fala isso? Não. Uma vitória diplomática dessa envergadura de Donald Trump, depois de cessar hostilidades diplomáticas de lado a lado entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que Barack Obama suportou 8 anos no poder, e não resolveu, Trump resolve com assentado num chazinho com o presidente Kim. Ele, agora, com Putin, a coisa estava resolvida. Infelizmente, aquele cabide, aquele fiasco de carisma, aquele fiasco de poder político Joe Biden não vai resolver isso, não. Nós vamos contar com a sorte. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.